Olá, olá, queridos estudantes. Estamos aqui no nosso itinerário formativo de aprofundamento. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei ministrando juntamente com o nosso outro professor. Então, pessoal, se você ainda não me conhece, eu sou o professor Antônio Paulo, também estarei com vocês aqui para esta aula, tudo bem? Vejamos o que vamos estudar nesta aula. Aula de número 6, objeto de conhecimento. Tipos de ocupação na Amazônia, usando a matemática para pensar o futuro. E o detalhamento é função polinomial de primeiro grau. Vamos lá, então, dar início à nossa aula. Então, vem com a gente. Olá, meus queridos alunos e alunas. Vamos aqui dar início na nossa aula, certo? Vamos conversar aqui sobre um tema muito importante, tá bom? Um tema que tem tudo a ver com a nossa realidade aqui na Amazônia. E olha só, os tipos de ocupação na Amazônia, o tipo de ocupação que temos aqui na nossa região. Não é isso, professora? Exatamente. Mais do que isso, nós vamos ver como a matemática, com ferramentas como a função do primeiro grau, que a gente viu no início da aula, pode nos ajudar a entender como esses trabalhos evoluem e quais são as suas relações com a sustentabilidade, professor Paulo. Palavra mágica aí, sustentabilidade. Muito interessante. Mas então, pessoal, que tipo de trabalho ajuda a construir um futuro sustentável na Amazônia? Professora, que tipo de trabalho ajuda a construir um futuro sustentável, hein? Vamos lá, pense comigo. Quando falamos em sustentabilidade na Amazônia, nós precisamos pensar em trabalhos que gerem renda, mas que também protejam a floresta. É aquele equilíbrio, né? Precisa ter qualidade de vida para os povos, mas também sem prejudicar. Então, esse equilíbrio é que nós iremos falar, tá? Então, cuidem dos rios, né? Que cuidem da vida, tá? Da biodiversidade. E isso não é uma tarefa simples, professor Paulo. Não. Não é tarefa simples, meus queridos alunos, mas ela é possível, tá bom? Vejam só, alguns exemplos que podemos utilizar aqui de maneira que podemos produzir uma sustentabilidade, né? Então, olha só, uso da madeira de forma responsável, garantindo que a floresta se regenere, plantar sem agredir o solo, desmatar, valorizando os produtos locais, como a açaí, a castanha, que é muito forte aqui na nossa região, né, professora? Exatamente. E gerar renda mostrando a beleza da floresta e a cultura local sem destruí-la, como nós vamos comentar aqui sobre o turismo ecológico. Então, né? E, pessoal, que tipo de trabalho ajuda a construir um futuro sustentável e de que maneira? Como a matemática ajuda a responder isso, certo? Bom, pessoal, a matemática, ela é simplesmente fundamental nesse contexto aí da sustentabilidade, tá bom? Pensa só comigo. Para entender o que acontece com a floresta, precisamos de modelos matemáticos para simular como o desmatamento afeta o clima, como o desmatamento afeta a quantidade de chuva, a vida dos animais. Não é isso, professora? Isso, e a matemática também, ela nos ajuda a prever cenários, né? Como alguns tipos de ocupação se comportam e ver o tamanho do problema para caso nada seja feito, né? Que esse não é o intuito. Então, a matemática, ela é uma ferramenta poderosa para entender, planejar e tomar as melhores decisões. Então, pessoal, preste atenção, porque vamos relacionar matemática e sustentabilidade ao longo aqui da nossa aula, tudo bem? Vamos, então, aqui ao nosso eixo central. A ideia é que a gente reflita junto sobre que tipos de trabalho ajudam a preservar a floresta e as comunidades e que tipos geram problemas ambientais ou sociais, tá bom? Então, esse é o cerne. Então, pessoal, falamos tudo isso aqui sobre sustentabilidade, matemática, mas a nossa aula também trata de equação do primeiro grau, tá bom? E aí vamos apresentar agora para você, né, a equação do primeiro grau. Olha só. F de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Ei, não te assusta não, tá bom? Porque isso é a equação do primeiro grau, tá bom? Aí tem significado do A, do B, né, professora? Exatamente. Então, primeiro, f de x e y, eles são a mesma coisa, tá certo? É a imagem da função, tá? É o valor que você vai encontrar ali com ax mais b, tá certo? Mas o que é esse A e esse B, professor Paulo? Pois é, o A é o número que indica o crescimento ou a diminuição daqueles valores que nós estamos observando, tá bom? E a gente chama esse A
também de coeficiente de variação, tá legal? E temos ainda o B. O B, ele é o número que mostra onde começa o valor inicial. Ele é chamado de coeficiente linear. Então, te convido a não bloquear aí o pensamento, né, professora? Porque não. você vai ver que isso tem tudo a ver com a nossa aula, certo? E trouxemos aqui, olha, E acho que é o nosso aluno, professor, que está com essa indagação aí. Isso, exatamente. Trouxemos aqui um aluno, né, que está falando aí, ó, que f de x é igual a x mais b ou y igual a x mais b, tá? E Então, ele perguntou, olha só, por que é importante conhecer essa equação? por que será? É o que nós vamos trabalhar nessa nossa aula. Então, pessoal, é porque muitos fenômenos sociais e econômicos, eles podem ser demonstrados através da equação do primeiro grau. Não só da equação do primeiro grau, tá bom? Mas vamos tratar aqui, claro, da equação do primeiro grau, tá bom? Como o crescimento do número de empregos em uma atividade, ou até mesmo a renda das pessoas ao longo de um determinado período, né? Até mesmo o custo de produção, tá bom? A gente vai tratar sobre isso relacionando aí a equação do primeiro grau. Por isso, meu querido aluno que está aqui do nosso lado, a matemática aí, porque é importante conhecer essa equação, né, professora? Isso, então vamos lá. Para que fique bem aí claro para vocês. O A é o termo que acompanha a variável, tá? Que é o x, é o valor que ele vai se modificando. E o B é o termo fixo, tá? E a gente vai já trazer aqui alguns exemplos para que possa ficar mais claro para vocês, não é? Vamos começar então aí. Temos aí, ó, se uma cooperativa de produtores de castanha consegue aumentar sua produção em 200 quilos a cada ano e começou com 500 quilos no primeiro ano, podemos escrever isso em forma de uma equação do primeiro grau, não é, professor Paulo? Professor, então, como você falou, e nós falamos que tem um B que ele é fixo, então o B seria 500. Isso, porque começou com 500 quilos. Exatamente. Então, perceba, aluno, é a parte fixa, tá bom? Mas tem uma parte que varia, né? Isso, porque está falando que cresce 200 quilos a cada ano. Então, 200 a cada ano significa que você vai multiplicar 200 a cada ano. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e isso vai variando, tá, professor Paulo? Então, isso que nós temos é um esboço do que é a representação, é a representação da situação problema por meio de uma equação do primeiro grau. Mas vamos avançar aqui, porque vamos trazer um exemplo aqui, um outro exemplo que vai envolver a função diretamente dita como nós tratamos aqui. Olha o que diz o exemplo. Numa cooperativa de açaí agroecológico, o número de trabalhadores cresce de forma constante e organizada. Destaca bem a palavra, cresce de forma constante e organizada. No início da contagem havia 12 trabalhadores. A cada ano que passa, 3 novos trabalhadores entram na cooperativa. Olha só, temos aqui embaixo uma equação do primeiro grau que representa a situação problema. O número de trabalhadores pode ser dito como 3 vezes o ano, esse ano é a quantidade de anos, tá, pessoal? Mais de 12, esse 12 é a parte fixa, né, professora Valcineide? Isso, porque começou, tá? Iniciou com 12 trabalhadores. Então, esse número aí é a parte fixa. Então, a gente modela isso da seguinte forma. O número de trabalhadores é igual a 3 vezes o ano, porque a cada ano surgem o quê? 3 novos trabalhadores. Mais 12, que é a parte fixa. E eu escrevo isso como f de x ou y é igual a 3 vezes o x, que é o ano, mais 12. Não é isso, professor Paulo? Exatamente. Então, via de regra, nós podemos dizer o seguinte, né? Que o y é igual a x mais b. Olha só, a gente faz a relação. Quanto vale o a? O a, no nosso caso aqui, pessoal, ele é o 3 e o b é 12. Beleza? Vamos continuar aqui, que nós temos outras coisas interessantes para você entender essa relação da equação do primeiro grau com situações, problemas aqui realizadas, voltadas aí para a Amazônia, contextos amazônicos, tá bom? Exatamente. Então, olha só, nós trouxemos esse exemplo aí para que vocês possam verificar como funciona aí uma equação, tá? E onde colocar cada termo em uma equação. Nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Como? Imagine que estamos estudando 2 tipos de ocupação na Amazônia. Primeiro, uma atividade sustentável, como manejo florestal comunitário ou cultivo de açaí agroecológico, e uma outra atividade, não é, professor Paulo? Então,
Então, a gente vai poder fazer essa comparação aí para a gente visualizar essa situação, problema aí, tá bom? Por meio da equação do primeiro grau. E tá qual bom? é essa outra atividade, professor? Bom, a primeira nós mostramos para vocês que é a questão lá do agro, da produção lá do açaí, tá bom? Mas, ó, tem outra situação com outro exemplo, que, olha o que diz o exemplo. Em um garimpo ilegal, o número de trabalhadores cresce linearmente a uma taxa de 15 novos trabalhadores por ano. Considerando que o início do monitoramento, olha só, ano zero, início zero, haviam 5 trabalhadores no local, qual a equação hein, que representa aí essa situação problema? Qual função matemática representa essa situação problema? Aí nós temos aí na cartela, ó, o número de trabalhadores, né, professora? Vai ser igual, aí você vai verificar aquela parte que é fixa e a parte que é variável. Então, o que está variando? A cada ano surgem 15 novos trabalhadores. Então, você vai multiplicar 15 por cada ano. Mas no início já havia lá uma quantidade, certo? Qual era a quantidade inicial? Mais 5. Então, nós temos aqui, ó, A vezes X, que é o AX mais B, onde A é o valor que aumenta por ano e o B, que é o termo fixo, é a quantidade que já havia. Então, a gente representa como G de X ou Y é igual a 15X mais 5, tá bom? É a mesma forma de escrever. Só lembrando, né, professora, que o X ele representa aí o tempo nesse caso, tá bom? É o ano, né? Quantos anos se passaram. Exatamente. Então, pessoal, já vimos aí duas situações problemas, representamos essas situações problemas aí por meio de equação do primeiro grau. Agora é o seguinte, vamos pensar no crescimento vamos pensar no crescimento do número de trabalhadores nessas atividades ao longo do tempo. E para isso, professora, nós vamos construir uma tabela, né? Exatamente. Então, nós vamos mostrar aqui a tabela dessas duas atividades. Então, nós temos aqui o açaí e na outra nós temos ali o garimpo ilegal. Então, a função do açaí, que a gente viu lá, é 3x mais 12. E a função que representa, tá, a equação que representa o garimpo ilegal é 15x mais 5. Então, a gente vai calcular aí cada um deles, linha por linha, não é, professor Paulo? Então bora pensar assim, ó. Se o x for zero quer dizer no momento inicial da pesquisa, tá bom? Se o x for zero, nós teríamos aí, ó, 3 vezes 0 mais 12 que é igual a 12, claro. Então, açaí, quantidade de produtores de açaí, 12, certo? E G de x, 15x mais 5, representa a equação do garimpo ilegal, tá bom? E aí nós teríamos, no momento inicial, teríamos 12 para açaí agroecológico e 5 para o legal. Mas, à medida que os anos foram passando, né, quando tivemos né, professor? Quando passou-se um ano, nós temos aí 15 pessoas que representam aí o açaí agroecológico e temos aí no garimpo legal 20. Então, está crescendo, né? A cada ano, essa quantidade, esse número de trabalhadores está aumentando. Basta você substituir no lugar do X a quantidade de anos. E o que acontece? A gente vai calculando ano por ano. No segundo ano, então, você substitui lá no lugar do X, você vai colocar depois de 2 anos, tá? Então, 3 vezes 2 mais 12. 3 vezes 2 é 6 e 6 mais 12, 18. 18 trabalhadores depois de 2 anos, professor Paulo, Isso. No açaí agroecológico. E no garimpo legal, fizemos 15 vezes 2 mais 5, totalizando 35, e agora já temos 35 pessoas aí no garimpo legal. Mas passou mais um ano, ó. Agora passou 3 anos, nós temos aí substituir o valor do X por 3, ficamos, né, professora, com 3 vezes 3 mais 12, totalizando 21 pessoas em açaí agroecológico, e no garimpo temos agora 50. Olha só. Então, pessoal, perceba que há um crescimento nessa quantidade de trabalhadores. Esse crescimento, conforme nossos dados, é um crescimento linear, por isso ele está representado por uma equação do primeiro grau. Mas vale frisar, né, professor, nem sempre esses crescimentos serão lineares, tá bom? Exatamente. Tem que pensar nisso. Mas, para o nosso contexto, nós trouxemos situações, problemas que retratam a questão do crescimento linear. Como acontece isso? É porque a cada ano está aumentando a mesma quantidade de trabalhadores. Então, por isso que é linear, tá? É sempre o mesmo crescimento, mas nem sempre isso é possível. Mas a gente trouxe esses exemplos para que possa ser aplicado na função do primeiro grau. Então, mas agora, vamos visualizar essa situação, problema aqui no gráfico? Vamos. Olha o gráfico que temos aqui ao nosso lado. Uma linha, a linha verde, representa açaí agroecológico, né? Que é a questão sustentável, certo? E na linha vermelha nós temos aqui
a representação do garimpo ilegal, a quantidade de pessoas, né, que aderiram aí ao garimpo ilegal, tá bom? Bom, mas o que isso quer dizer mesmo, hein? Olha só, o que isso nos mostra é que a função do primeiro grau permite representar situações reais de crescimento e nos ajuda a comparar ritmos diferentes de evolução. Como temos aqui, né, professora? Temos aqui a situação do açaí agroecológico, ela cresce essa quantidade de trabalhadores, mas perceba que esse crescimento não é tão rápido o quanto está acontecendo no garimpo ilegal, né, professora? Isso, na linha vermelha. Então, já a função com crescimento equilibrado, que é a linha verde, mostra uma atividade que tende a se organizar melhor ao longo do prazo. E o garimpo ilegal, ele cresce muito rápido, então não há esse tempo, né, e o ambiente também não suporta essa quantidade, não é, professor? Pois é, então precisamos ter atento, né, porque nós queremos mostrar não apenas esse crescimento populacional, né, mas também essa questão do garimpo ilegal, o quanto isso vai crescendo, está crescendo muito rápido, né, isso não é bom para a sustentabilidade na Amazônia, certo? Assim, pessoal, a matemática nos ajuda a refletir. Nem todo crescimento rápido é positivo, tudo bem? Entender o comportamento dessas funções nos dá ferramentas para pensar o futuro das ocupações aqui na Amazônia. Muito bem, isso mesmo. Então, ficou bem demonstrado aqui no nosso gráfico, para isso que a gente usa a matemática, para que a gente possa comparar. E lembrando que toda a função do primeiro grau, ela é representada por uma reta, certo? Então, é um crescimento linear, por isso que nós estamos mostrando aqui, e a forma dela algébrica daquele jeito, ax mais b, e a representação dela gráfica é uma reta. Então, nós temos aqui essas duas comparações, tá certo? Ok, só para finalizar aqui a nossa análise do gráfico, lembrando, ó, o crescimento na linha verde, nós podemos dizer que é um crescimento sustentável, né, professora? Isso. E na linha vermelha, que é a questão do garimpo ilegal, está crescendo muito rápido, né? Então, é um crescimento, nós poderíamos dizer que é dito como não sustentável, tá bom? Mas vamos continuar aqui porque vamos ampliar ainda essa ideia de equação do primeiro grau, matemática, Amazônia e uma outra situação, problema. Então, nós temos aqui, ó, imagine que em uma comunidade ribeirinha, 40 famílias vivem da pesca artesanal. A cada ano, mais 5 famílias começam a trabalhar com isso. Então, a nossa função fica assim, professor Paulo. Podemos dizer que o número de trabalhadores é igual a 5 vezes o T, que é o tempo a cada ano, tá? Mais 40, porque começou com 40, certo? Ou Y é igual a 5T mais 40. É importante frisar que o T é o número de anos que passaram desde 2020 e Y ou NT é o total de famílias trabalhando na pesca. Tá legal? E aí, como nós queremos que você saiba interpretar o problema e montar a equação, então fique atento que ele falou para a gente o seguinte: imagine uma comunidade ribeirinha, 40 famílias vivem da pesca. Ele deu um valor fixo, já tem 40 famílias. Então, esse 40 é o B. Né? Lá na nossa função, f de x igual, né? F de x igual a x mais b. Tá legal? Então, o b é essa parte fixa, já foi dado. Tá bom? Mas como que se dá esse crescimento? Ele fala para nós, ó, a cada ano, mais 5 famílias começam a trabalhar. Então, pessoal, esse 5, ele é o valor dual, é o coeficiente angular, tudo bem? E o t é o tempo, essa parte aqui vai variar de acordo com o tempo. Se tiver no primeiro ano, no segundo ano, vamos substituir o valor do t, e aí isso vai ocorrer a variação, tá bom? Então, nesse nosso caso, o A é 5 e o B é 40. Tudo bem? Bom, mas vamos fazer junto aqui uma tabela para nós entendermos melhor essa situação, problema? Vamos. Vejam só. Então, nós temos aqui uma tabela para que a gente possa acompanhar, tá certo? Então, ó, primeiro nós vamos colocar aqui cada ano. Na primeira coluna, então, nós temos 2020, que foi o ano que começou. Depois, o próximo ano, nós vamos fazer até o 4º ano, tá certo? No caso, seria até 2024, né, professor? Exatamente. O que a gente faz? No lugar do tempo, tá? No lugar do T, nós vamos colocar aí o ano. Então, o ano inicial, que foi 2020, nós vamos colocar como 0. E se começou, a gente já sabe, começou com 40 famílias, certo? Porque substituindo na nossa equação, 5 vezes 0 é 0, então ficou 40.
Então, o que a gente pode dizer? Que o nosso par ordenado, x é 0 e o y é 40, tá? Nós vamos substituir esse par ordenado no gráfico depois, tá certo? Um ano depois, nós temos quanto, professor Paulo? Bom, um ano depois temos 45, porque nós vamos substituir o t por 1, fazendo 5 vezes 1, que é 5 mais 40, 45. Então, nós temos também um par ordenado. Pessoal, professor, por que tem a ver o par ordenado com a solução da nossa equação, tá? Só para lembrar, o par ordenado é porque uma equação do primeiro grau, ela é uma reta e um plano cartesiano. A representação gráfica dela é uma reta e um plano cartesiano. Se representamos no plano cartesiano, precisamos dos pontos, tudo bem? Então, é isso que a gente está fazendo. Estamos encontrando os valores referentes a cada período e esses valores nos dão coordenadas que são pontos de um plano cartesiano. Tudo bem? Certo. Continuando, no segundo ano, então, basta substituir por 2. Então, vai ficar 5 vezes 2, que é 10, e 10 mais 40, 50. Nosso par ordenado, então, é quanto? X, 2, no caso o T, né? E o Y igual a 50, que é o número de trabalhadores. E assim por diante. No terceiro ano, nós teremos 55 trabalhadores. Então, nosso par ordenado é 3,55. No quarto ano, nós teremos aí 5 vezes 4, 20, e 20 mais 40, 60. Nosso par ordenado é 4,60. Colocando isso no gráfico, então, professor Paulo, o que teremos? Então, temos aí o gráfico com a representação de todos os pontos, tá legal? Onde o 0 representa aqui o momento inicial da nossa pesquisa, né, de observação. Então, quando for 0, nós tínhamos 40 famílias. Quando foi 1, nós tínhamos 45. Quando foi tempo 2, 50, tempo 3, 55, tempo 4, 60, e se considerarmos ainda o tempo 5, teríamos aí 65. E aqui nós temos a função que representa essa situação, problema. Mas assim, de nada adianta a gente falar tanto em matemática, né, professora, se não tivermos um entendimento do que uma análise do que isso representa, né, em um contexto amazônico, no contexto que nós estamos aqui estudando, tá bom? E aí, pessoal, vamos fazer aqui uma análise do gráfico, uma análise dessa situação, problema, né? E vamos ver aqui o que nos aguarda aqui. Olha só, temos aqui a primeira pergunta. Vamos pensar um pouco? Pergunta: se o número de famílias continuar crescendo desse jeito, será que os peixes da região vão dar conta? E aí, né? A gente já sabe a resposta. Provavelmente não. Porque os recursos naturais, como os peixes, eles não são infinitos. Então, se a pesca aumentar sem controle, a tendência é que os estoques de peixe diminuam, de acordo, né, com o tempo. Então, essa aí já é uma pergunta bem relevante, tá? Então, mas como controlar o aumento da população, né? Bom, como controlar não podemos dizer, mas temos que ter esse cuidado, tá bom? Tem outra análise também que nós vamos trazer aqui para vocês. Qual é a análise mesmo, professora? Vou perguntar agora para o senhor, professor Paulo. E se não houver regras e controle, o que pode acontecer com a pesca? Meus queridos alunos, e aí? Se não houver regra ou controle, o que pode acontecer? Bom, eu posso dizer para você o seguinte, que a falta de regras, né, controle, de fiscalização, né, e cuidado pode levar à chamada pesca predatória, tá legal? E isso não só prejudica gravemente o meio ambiente e a biodiversidade aquática, mas também afeta diretamente as famílias que dependem da pesca para a sua sobrevivência, pois o recurso que as sustenta estará esgotado, tá bom? Então, se não houver regra, pode esses recursos esgotarem. Exatamente. Isso nos leva à terceira pergunta, tá? Porque já que estamos falando sobre um equilíbrio, como ficam então nossos povos se eles não tiverem o que ter de renda, né? No caso, a pesca? Então, aí surge a terceira pergunta. Quais seriam as consequências sociais e econômicas se o rio não tiver peixe suficiente para tanta gente? Bom, vou já responder essa pergunta, mas bora voltar aqui no gráfico rapidinho, só para a gente enfatizar uma coisa aqui com vocês. Percebam, olha só, percebam que o crescimento da quantidade de famílias cresce linearmente, mas tem crescido ao longo do tempo, né? Por isso nós precisamos ter esse cuidado, por isso estamos fazendo essa observação aqui, tá legal? Aí, como a professora falou, quais seriam as consequências sociais e econômicas se o rio não tiver peixe suficiente para tanta gente? Bom, são muitas as respostas que poderíamos dar, né, professora? Exatamente. Mas, olha só, as consequências seriam graves. Poderíamos
ver desemprego em massa nas comunidades pesqueiras, grandes dificuldades para as famílias sustentarem-se e até mesmo fome, tá bom? Se faltar o recurso pesqueiro, pode ter fome na comunidade. E aí, pessoal, essa dependência excessiva de recursos esgotáveis levaria a uma crise social local, social e econômica local. Exatamente. Bem Por complicado. isso. E a matemática está aqui também, além de mostrar esse problema, também a trazer solução, tá? E isso nos leva a mais uma pergunta para que a gente possa refletir, tá? Esse tipo de crescimento do número de famílias dependentes da pesca é sustentável? Eu acho que vocês já sabem a resposta, né? Não. Por quê? Porque se o crescimento do número de famílias e, consequentemente, a atividade pesqueira continuar sem respeitar os limites da natureza e dos recursos disponíveis, é claro, ele não será sustentável. Então, um crescimento verdadeiramente sustentável exige equilíbrio. Quais são as soluções, então, professor Paulo? Então, professor, você falou uma palavra bem importante, né? Equilíbrio. Então, você pode dizer, professor, não pode aumentar as famílias aqui no interior, que vai depender da pesca? Claro que pode. Pode acontecer desse crescimento de pessoas que dependem da pesca ser linear, como nós temos aqui do lado no nosso gráfico? Pode, até pode, né? Mas precisa ter cuidado. Como que isso vai acontecer à medida que a quantidade de pessoas for aumentando, à medida que o número de pescadores for aumentando? Então tem que ter esse cuidado, tá bom? E aí temos a nossa quinta pergunta, né, que é a análise do gráfico. Como o crescimento de uma atividade como a pesca pode se tornar sustentável? Vou responder para você aqui, mas você deve saber várias maneiras também aí, tá legal? Mas uma delas é o seguinte, ó, o crescimento sustentável exige regras claras, como defeso e limite de pesca, além de fiscalização e diversificação econômica. Isso reduz a pressão sobre os recursos e garante sua renovação. Pessoal, quando falamos de sustentabilidade, nós precisamos ter a palavra mágica, né, professora? Isso. E a palavra mágica é? Equilíbrio. Equilíbrio, né? Tem que haver um equilíbrio, né? O uso e equilíbrio para quê? Né? Para que possamos preservar, né? Para que as futuras gerações também venham aí a ter acesso a esses recursos. Tá legal? Exatamente. Mas olha só, ainda nessa discussão, tem uma pergunta bem interessante, professora, para você responder para os nossos alunos. Olha o que diz a pergunta. De que forma a matemática pode nos ajudar a entender essa dinâmica e planejar o futuro, hein? É o que nós fizemos aqui na nossa aula hoje, né? Então, a matemática, ela vem aí para nos ajudar a entender, a planejar e até prever o que pode acontecer no futuro, tá? Com esses tipos de ocupação. A gente utilizou um exemplo aqui, foi da pesca, mas existem vários outros. Então, a matemática, ela nos permite modelar tendências. Então, a gente vai fazer essas comparações, como o crescimento ou o declínio do número de pescadores ou da população de peixes, tá? Então, analisar esses dados é fundamental, tá? Porque nos ajuda a prever esses cenários, tá certo? E também pensar em uma forma de políticas, tá? Em formas de planejamento e de como uma comunidade pode se preparar. Porque a gente não pode só ficar dependendo, né, da parte governamental. Nós também precisamos agir como comunidade, então como uma localidade, é preciso se unir e buscar alternativas para esse equilíbrio. Bom, só para concluir aqui, como a professora falou aqui, né, que a matemática ela mostra para a gente as tendências, né? E esse gráfico que retrata aqui a quantidade de trabalhadores, né, quantidade de pessoas aí que dependeriam, de famílias que dependeriam da pesca, eu percebo que por essa situação, problema, a gente consegue prever quantas famílias vai ter daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5 anos. Se quiséssemos saber daqui a 10 anos, essa função do primeiro grau, ela ia nos dar essa informação para a gente. Então, a matemática nos ajuda a prever, né, como vai estar esse cenário daqui a alguns anos. Bom, mas, professora, estamos chegando aqui ao final da nossa aula, professora. Isso, nós agradecemos muito aí a participação e a atenção de todos vocês até aqui, tá? O nosso objetivo foi trazer a matemática de uma forma modelada com a nossa região, tá certo? Muito obrigada e até uma próxima. Então, pessoal, até a próxima aula.